Olá, este é o nosso programa MP com Você, uma parceria entre o Ministério Público do Estado do Espírito Santo com a Assembleia Legislativa. O MP com Você quer aproximar ainda mais o trabalho desenvolvido por procuradores e promotores de justiça da sociedade, esclarecer dúvidas e mostrar, na prática, como é feito o trabalho no Ministério Público. No programa de hoje, vamos conversar com o promotor de justiça do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, Dr. Ronaldo Gonçalves de Assis. Vamos falar de temas polêmicos, como a punição para motoristas que dirigem embriagados. A nossa lei atual é suficiente no que diz respeito à punição desses infratores? Redução da maioridade penal. Você é contra ou a favor? E vamos falar ainda de corrupção. O brasileiro é um povo culturalmente corrupto? Como combater efetivamente esse mal que tem tentáculos em todos os poderes instituídos e que traz consequências tão danosas para a sociedade? Vale a pena conferir. Dr. Ronaldo, seja muito bem-vindo. Obrigado. E para darmos início a essa nossa entrevista, vamos falar direto dessa discussão em torno da questão do motorista que conduz um veículo embriagado. Hoje ele está sujeito a perder aí a carteira de habilitação, ele pode receber uma multa e pode inclusive ser preso. Mas a lei ainda é branda, doutor? Bem, obrigado pelo convite, Rubem, por poder estar aqui, né, e contribuir de algum modo para o debate. Veja bem, ao meu ver, eu entendo que aumentar a pena por si só não resolve o problema da impunidade no Brasil, né? Na minha opinião, e isso, estou realmente convencido disso, que inibe a criminalidade é a certeza da punição, e não uma pena alta, né? Não adianta você ter uma pena de 30 anos e o criminoso acreditar que não vai ser preso, você entendeu? Certo. É por aí. De todo modo, apesar disso, eu entendo que alguns crimes no nosso ordenamento, eles têm uma pena aquém, né, do que é necessário para que se possa efetivamente punir também. Hoje, qual é a pena para o motorista que dirige embriagado? É de 2 a 4 anos. Mas não é pouco, doutor? É por isso que eu te falo. Alguns crimes têm, ao meu ver, uma pena muito pequena. Seria, né, por exemplo, o de trânsito é um, que eu acho que tem uma pena insuficiente. Os crimes ambientais, ao meu ver, têm penas insuficientes. Vamos colocar aí a questão do motorista embriagado que vem a provocar um acidente. E nesse acidente nós temos aí uma vítima fatal. O que pode acontecer com esse motorista? Ele deve responder por homicídio, com dolo eventual? Como é que hoje a gente está classificando essa situação? A gente tem observado, certo, uma revolta até da sociedade em relação a esse tipo de crime, porque normalmente o motorista ele atropela alguém, mata alguém e vai para a delegacia e daí a pouco a imprensa está lá filmando ele indo embora, né, pegando um táxi. Então isso gera muita indignação na sociedade. E então quando eu te falo, né, que eu entendo, e você também concordou, de que a pena é insuficiente, realmente é muito pequena. 4 anos, por exemplo, caso a pessoa venha a ser condenada, né, dá regime aberto, quer dizer, né, a pessoa sequer passa um dia na cadeia, sequer. Agora, o que se tem visto, né, essa pena nunca é aumentada e tem se visto, né, uma cobrança da mesma sociedade cansada com essa impunidade, cobrando das autoridades relacionadas ao combate à criminalidade, cobrando essas autoridades medidas para se buscar minimizar, né, essa impunidade. E essa cobrança, no final disso tudo, vem a cair, né, sobre o Ministério Público. É o que eu tenho observado. Né? Porque como o Código de Trânsito traz pena insuficiente, a pessoa matou, o que então tem acontecido? Normalmente, isso tem se visto muito, né? A polícia, né, a autoridade policial, tem enquadrado esses crimes, onde se mistura velocidade, né, e embriaguez. A autoridade policial tem enquadrado esses fatos como no Código Penal e não no Código de Trânsito, né? Porque você tem um crime previsto na lei, no Código de Trânsito, para o homicídio, por exemplo, cometido ao volante, e você tem para os outros tipos de homicídio o Código Penal, como incidente. Certo. Então, o que tem acontecido? Esses fatos chegam até a autoridade policial
E está sendo comum esse fato ser enquadrado como no Código Penal e não no Código de Trânsito. E pensando aí no Código Penal, doutor, a gente provavelmente deve ter uma reforma em breve aí do Código Penal. Seria interessante trazer essa questão do motorista que dirige embriagado, o que provoca um acidente com vítima fatal, isso fazer de alguma forma parte desse Código Penal? Olha, eu acho que é uma possibilidade, mas também não é imprescindível, né? Isso pode ser tratado em lei, né, extravagante, como é o Código de Trânsito, né, que traz os crimes de trânsito, né, em uma lei à parte do Código Penal. Mas, de todo modo, o que eu entendo é que se deveria, e isso se tem notado uma certa resistência do Legislativo Federal, né, da Câmara, do Senado, de aumentar a pena dos crimes do Código de Trânsito, né? Porque acho que não há dúvida de que 4 anos é pouco. Então, houve uma mudança recente na questão do bafômetro, aí, onde né, se aumentou a possibilidade de prova em relação aos criminosos. Né, agora nós vivemos um regime de representantes, os legisladores, para que se faça realmente uma mudança nesse sentido, aumentar a pena, né, do crime ao volante, para que talvez assim
falso, a compra de um DVD pirata, furar uma fila e o troco a mais que lhe foi entregue, que você nem se manifestou. Esses pequenos atos que nos remetem a uma cultura da corrupção, isso me parece que é intrínseco ao brasileiro. Como é que o senhor vê essa situação? Olha, eu acho muito curioso isso, porque você vê as pessoas... A impressão que me passa, inclusive hoje como promotor de justiça, é que no Brasil existem duas morais. Uma moral para você agir no meio privado, particular, e uma moral para você agir no meio público. E isso até me choca muito, né? A pessoa, ela faz no meio público o que ela nunca faria no meio privado. E o que mais me deixa também chocado é que a sociedade, muitas das vezes, não se espanta muito com isso, não. Acha normal. Acha isso uma situação corriqueira. Exatamente. E aí a gente cai, inclusive, nessas pequenas questões que você disse aí, né? Eu já vi, né, mais de uma vez na minha vida, pessoas se gavando ali por ter comprado guarda, para não levar a multa, sabe? Exato. E tendo uma convicção de que errado é o guarda. Quer dizer, ela não se vê, né, como errada também. Como corruptora. Exatamente, ela não se enxerga assim, ela acha que é errado é o guarda. Sendo que, na verdade, o erro é recíproco, né, do guarda e dela. De onde vem isso, doutor? A gente pode dizer que é uma questão cultural? Olha, Rubem, sinceramente, eu estou achando que sim, tendo em vista algumas observações que eu faço, sabe? Eu lendo alguns livros de história do Brasil, a nossa história, sabe? Essa questão eu acho que a nossa sociedade é muito tolerante com a corrupção. E isso tem que ter um motivo, né? Isso me faz pensar e até buscar respostas para isso. Por que isso, né? E eu lendo, né, livros de história e tal, eu percebi o seguinte, né, que é uma coisa meio clara até, assim, meio evidente. A gente tem uma cultura histórica de alguém sempre vir e buscar a nossa riqueza e levar. Exato. Você entendeu? De sermos expropriados. Exatamente. Pegando o patrimônio público e levando. Sabe? Isso foi assim no Brasil, era assim, né, no Brasil colônia. Portugal vinha, pegava a nossa riqueza e levava. Certo? Inclusive eu li um livro recentemente exatamente sobre a exploração né, em Minas, de metais preciosos em Minas, e que o livro é muito bom e lá narra situações tipo um dos reis de Portugal presenteava os outros reis, as pessoas com barra de ouro. É o ouro made in Brasil. Pois é, aí eu chego a essa conclusão, sabe, fazendo essas análises e tal, né, que esse pode ser né, dos motivos para que a nossa sociedade, para que torná-la tão conivente assim com os atos de corrupção, né? Porque é normal na nossa história alguém pegar o que é público para si, certo? Agir diante do Estado na defesa dos seus interesses particulares, sabe? Agora, doutor, o senhor percebe que isso tem mudado de uns tempos para cá? Porque me parece que a gente está tendo mais denúncias de corrupção. Eu acho que a população está começando a perceber que é um péssimo negócio ser conivente com a corrupção, não é isso? Sim, eu acredito que tem mudado sim. E a sociedade tem que tomar muito cuidado com algumas pessoas, né, da imprensa, inclusive, que ficam falando aí que a corrupção está muito grande, etc. Porque a corrupção, claro que está muito grande. Agora, a questão não é que a corrupção aumentou, o combate a ela aumentou. Né? A gente vivia uma ditadura, né? Nada que não era do interesse do ditador era publicado. Hoje a gente tem imprensa livre. Certo? A imprensa mesmo é investigativa, né? A gente vê aí quantas matérias, quantas reportagens, né, de redes de televisão sobre ilícitos, né, contra consumidor, contra os mais variados tipos de ilícito. Então, esse discurso, né, de que a corrupção aumentou é até perigoso, porque pode gerar uma descrença na democracia. E não, é o contrário. Isso tanta denúncia de corrupção é decorrência da nossa democracia, né? E é um valor que a gente tem hoje que deve lutar por ele, né? Não se deve deixar levar por esse tipo de argumento, né? Que precisamos de chegar num discurso de um regime mais duro para brecar, né, a corrupção. Não é por aí. A gente precisa de mais liberdade para que a gente investigue mais, certo?
e que isso faça com que os corruptos se inibam. Né? E como é que o cidadão comum, doutor, ele pode participar, ele deve denunciar? Como é que ele pode participar nesse combate à corrupção? Primeira coisa que eu acho que as pessoas têm que fazer é ter uma postura contra a corrupção. É parar com essa coisa do jeitinho, né, de querer comprar o guarda, sabe? De querer levar vantagem, de furar a fila. Furar a fila, que é uma coisa que todo mundo acha que é, né, de ser esperto. Eu acho que pode começar por aí. Né? Acho que a gente também tem uma mania de querer se colocar de vítima. É, né? Uma coisa meio cultural nossa. E muitas das vezes a gente, na verdade, tem que tentar ser mais proativo, certo? Ter mais atitude. Né? É muito fácil falar que fulano fez isso, aquilo. Agora, eu tento buscar também dar minha contribuição. Acho que todo mundo tem que dar a sua contribuição. Perfeito. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, né, é procurar, né, fazer denúncia mesmo. O Ministério Público mesmo, né, se tornou uma instituição muito aliada do cidadão. Né? E o Ministério Público do Espírito Santo, por exemplo, você pode fazer denúncia no site. Né? Você tem um 0800 telefone. Você pode ir no site. Tem o 127. No conforto do seu lar. O telefone 127 também serve para isso? Né? Sim, exatamente. Né? Mas assim, você pode. Qualquer pessoa pode ir no site do Ministério Público e fazer uma denúncia e de forma anônima. Certo? Que pode, a partir disso, né, alavancar uma investigação, etc. Né? Por falar em investigação, doutor, nós temos aí uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, a PEC 37, conhecida como a PEC da impunidade, que tenta, de alguma forma, cercear esse poder de investigação do Ministério Público. Qual a sua opinião sobre essa PEC, doutor? Eu acho um absurdo, particularmente. Né? Eu acho que numa democracia como a gente vive, né, que é um valor realmente que né, é uma coisa que deve ser construída no dia a dia, né? Deve ser trabalhada, cuidada, né? E não se buscar começar a atacá-la, né? Eu acho que quanto mais entidades, né, pessoas investigando, sabe, buscando combater a corrupção, é melhor. Porque, doutor, eu, como leigo, eu não vejo problema algum de vários organismos investigarem vários assuntos. Mas não há problema algum, certo? A pergunta que se faz é assim, a quem interessa essa mudança, né? Quer dizer, a verdade é que o Ministério Público, e muitas das vezes junto com a polícia, inclusive, né, na maioria das vezes, junto com a polícia, o Ministério Público tem sido, né, a principal instituição voltada para o combate dos crimes de colarinho branco, né? Os atos de corrupção de alto escalão, vamos dizer assim, não os crimes miúdos, né? O Ministério Público está sempre por detrás disso, né? O próprio mensalão, né, o Procurador-Geral da República já disse, né, que se não fosse a atuação do Ministério Público, nada daquilo teria acontecido, e é verdade, né? Eu acho que não se pode partir para esse caminho de rivalidade, polícia, Ministério Público, sabe? O próprio Tribunal de Contas, né, apura, manda documentos para o Ministério Público. As comissões parlamentares de inquérito. Sabe? Quanto mais pessoas investigando, melhor. A Receita Federal investiga. Exatamente. Né? E se proibiram o Ministério Público de investigar, será que esses organismos vão ser abrangidos, né, por essa proibição também? Né? Quer dizer, essas pessoas que estão querendo proibir o Ministério Público de investigar, elas estão preocupadas em realmente dar uma estrutura adequada à polícia para poder suprir as vezes do Ministério Público? Né? Infelizmente, doutor, nosso tempo já está terminando. Eu vou pedir para o senhor deixar uma mensagem do promotor de justiça do Ministério Público do Estado do Espírito Santo para quem está nos assistindo hoje. Bem, eu agradeço a todos a atenção, né? Eu gostaria de dizer que, apesar de todas as dificuldades, eu vejo que o país está progredindo, está avançando, né? Existem muitas denúncias de corrupção, agora e muitas operações sendo deflagradas o tempo todo. Agora, isso é graças exatamente à liberdade que nós temos hoje para poder investigar sem interferências externas. Então, acho que a população também deve, né, se animar e denunciar e acreditar no Brasil. Acho que estamos aqui para buscar juntos um Brasil melhor. Tá certo. Nós encerramos aqui essa edição do programa MP com você, uma parceria entre o Ministério Público do Estado do Espírito Santo e a Assembleia Legislativa. O nosso entrevistado de hoje
foi o promotor de justiça do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, Dr. Ronaldo Gonçalves de Assis, a quem agradecemos a presença aqui nos estúdios da TV Assembleia. Obrigado, eu agradeço. Nós nos despedimos lembrando que você pode fazer a sua crítica e dar a sua sugestão de pauta para o MP com você, enviando um e-mail para imprensa@mpes.gov.br. Eu sou Rubem Rochel e este é um trabalho da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Estado do Espírito Santo. Aguardamos por você. Até a próxima.